Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, justo, longânimo em se irá, Pai amado. Senhor, te louvamos porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a Tua ira, Pai. Pois pecamos contra Ti todos os dias, Pai. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Senhor, muitas vezes, Pai, queremos trilhar os nossos próprios caminhos. E isso não dá certo, porque precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua graça. A Tua graça, Senhor, nos tirou da condenação, Pai amado. A Tua graça nos alcançou. Senhor, obrigado, Pai amado, porque através do Teu Filho Jesus Cristo, aqueles que estão em Ti, Senhor, passaram da condenação para a vida eterna, Senhor. Vida eterna que só tem em Ti. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Obrigado pelo Teu amor conosco, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por nos livrar todos os dias de perigos, Pai amado, deste mundo, Pai. Senhor, perdoe, Senhor, perdoe todas as vezes que colocamos ídolos em nossos corações, ao invés de Te adorar, Pai. Pois Tu és o único que deve ser adorado. Tu és santo, 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 Pai. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui Te cultuando, Te exaltando, Senhor. Pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo, Senhor. Peço, Senhor, nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Senhor, do que vamos ler agora, Pai. E que possamos praticar as Tuas palavras em nosso dia a dia, Senhor. Que não possamos ser só ouvintes e leitores da Tua palavra, mas sim praticantes, Pai amado, dia a dia, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon, gente. E o devocional de hoje é referente a Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 11. Nós vamos ler do versículo 7 ao 11, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A morte de Abraão. Uma introdução dessa parte de Gênesis 25 diz: quando Abraão morreu aos 175 anos de idade,
Isaac tinha 75 anos e Ismael 89 anos. Referência a Gênesis capítulo 21, versículo 9. E o capítulo 7 inicia assim, versículo 7, na verdade. Abraão viveu 170 anos, 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoa, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. E o versículo em destaque é o versículo 11, que diz: Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Mas referências e comentários do versículo 7 ao 11 diz assim: capítulo 25, versículo 9. Caverna de Macpela. Referência Gênesis capítulo 23, versículos 3 a 16. E Gênesis capítulo 25, versículo 11. Poço daquele que vive e me vê. Referência Gênesis capítulo 16, versículo 14. E é isso, gente. As referências e comentários de Gênesis capítulo 25, versículos de 7 a 11. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 11. Uma vez, Agar encontrou salvação ali, e Ismael bebeu da água tão graciosamente revelada por Deus, que vivia e via os filhos dos homens. Mas esta foi meramente uma vista casual, como as que os mundanos fazem ao Senhor em tempos de necessidade, quando lhes bem serve. Eles clamam por Deus na aflição, mas o esquecem na prosperidade. Isaque ali habitava e fez do poço do Deus que vive e tudo vê, sua constante fonte de suprimento. O propósito da vida de um homem, o embate de sua alma, é o verdadeiro teste do seu ser. Talvez a providencial vista experimentada por Agar tenha vindo à mente de Isaque e o tenha levado a reverenciar o lugar. Seu nome mítico o encantou. Suas reflexões frequentes à sua fronteira ao anoitecer o fizeram familiarizado com o poço. Seu encontro com Rebeca ali fez seu espírito
sentir-se em casa, perto do lugar. Porém, melhor do que tudo, o fato de que ali ele desfrutava comunhão com o Deus vivo, o fez escolher aquele solo sagrado para a sua habitação. Aprendamos a viver na presença do Deus vivo. Oremos ao Espírito Santo para que neste dia e em todos os outros dias possamos sentir: Tu és Deus que vê. Amém. Que o Senhor Jeová seja como um poço para nós, agradável, confortante, infalível, brotando vida eterna. O vaso do ser se quebra e seca, mas o poço do Criador nunca falha. Feliz é aquele que habita junto ao poço e por isso tem suprimentos abundantes e constantes à mão. O Senhor tem sido um auxílio certo para outros. Seu nome é Shaddai, Deus Todo-Suficiente. Nossos corações, com frequência, têm adorável relacionamento com Ele. Por meio dele, nossa alma encontrou seu esposo glorioso, o Senhor Jesus. E nele vivemos, nos movemos e somos hoje. Habitemos então em comunhão mais próxima com Ele. Glorioso Senhor, constrange-nos para que nunca nos afastemos de Ti, mas vivamos junto ao poço do Deus vivo. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 87. Jerusalém, a cidade de Deus. Uma introdução desse salmo diz: Hino de Sião, referência a Salmo 3, 2 e 4. Deus mora com seu povo em Jerusalém e deseja que essa cidade seja a capital espiritual do mundo. Referência Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4. Miqueias, capítulo 4, versículos 1 a 3. E Zacarias, capítulo 8, versículos 20 a 23. Primeiro, Deus escolheu Sião, versículos 1 a 3, do Salmo 87. Segundo, Sião, a mãe de todos os povos, versículos 4 a 6. E terceiro, canção para Jerusalém, versículo 7. E o salmo inicia assim: Salmo do grupo de Corá. Canção. O Senhor Deus construiu a sua cidade sobre o monte sagrado. Ele ama a cidade de Jerusalém mais do que qualquer outro lugar de Israel. Ó cidade de Deus, escute essas coisas maravilhosas que ele diz a seu respeito. Quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia, os povos da Filisteia, de Tiro e da Etiópia. Eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém.
em Jerusalém. A respeito de Jerusalém, as pessoas dirão que todos os povos são dali, e que o Deus Altíssimo a tornará uma cidade forte. O Senhor escreverá uma lista dos povos, e nela todos eles serão cidadãos de Jerusalém. Os que moram ali vão dançar e cantar, dizendo: a fonte da nossa felicidade, ó Jerusalém, está em você. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 87. Salmo 87, título hebraico. Referência Salmo 42 e 43. Salmo 87, versículo 1. Monte Sagrado. Sião. Referência Salmo 2, versículo 6. Salmo 87, versículo 3. Cidade de Deus. Jerusalém, onde Deus morava no meio do seu povo e era adorado no seu templo. Referências: Salmo 46, versículo 4, Salmo 48, versículo 1 e 8, e introdução do Salmo 6, versículo 4. Salmo 87, versículo 4. Nações que me obedecem. Até povos de nações inimigas virão um dia adorar o Deus de Israel e serão contados como parte do povo de Deus. Referências: Salmo 87, versículos 5 e 6, Isaías, capítulo 44, versículo 5. Egito. Ao pé da letra, o texto hebraico traz Raabe. Essa é uma forma poética de falar sobre o Egito. Um monstro que tinha devorado Israel. Referências: Isaías, capítulo 30, versículo 7, e Salmos 89, versículo 10. Filisteia, Tiro. Referência: Salmo 83, versículo 7. Etiópia. Alguns entendem ser o Sudão. Referência: Salmo 68, versículo 3. E por fim, Salmo 87, versículo 5. Deus Altíssimo. Referência: Salmo 7, versículo 17. E é isso, gente. As referências e comentários dos Salmos 87. Que Deus os abençoe.